Bom dia, que o Senhor Deus te guarda e te abençoa e que te dá proteção e livramentos, que Ele te guarda, te protege, te dá livramentos e que o Senhor te abençoa e te dá vitórias. Assim, essas bênçãos chegam para você, para tua casa e para tua família, em nome do Senhor. Aqui quem vos sauda com esta saudação, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o seu irmão em Cristo, o irmão Wilson. Que a alegria e a paz do Senhor venha sobre ti, também a força e a graça, porque o Senhor é a tua força e a tua fortaleza e te dá graça. Nesta oração da manhã profética, oração de fé, o Senhor tem algo para falar com você antes desta oração, que eu irei orar por você, por tua casa e por tua família em nome do Senhor. Porque nesta oração, é uma oração que te viu todos os dias 7 horas da manhã, está disponível a oração da manhã profética. É uma oração para assim profetizar em nome do Senhor na tua vida a proteção e as bênçãos de Deus e também para te animar e que você seja abençoado na fé. Sempre trago uma palavra profética junto com a oração e também uma palavra de fé. É um breve resumo que faço, assim, de uma mensagem, porque quem dá a direção para que venha a revelação dos céus pela palavra de Deus é o Senhor. É o Senhor quem põe a palavra na boca daqueles que buscam Ele, para assim trazer a palavra. Não é uma palavra completa, porque se fosse para mim trazer uma palavra completa onde viesse todos entender, ia demorar muitos minutos, talvez meia hora ou mais. Então, porém é um resumo de uma palavra e aquilo que o Senhor manda eu falar, eu te falo em nome do Senhor. E hoje eu irei orar esta oração. Mas o Senhor fala para você que Ele converte este problema e esta peleja em bênção, diz o Senhor. O Senhor é aquele que pôs no meu coração para te dizer da parte dele que este problema, esta peleja que você está passando, Ele tem todo o poder para converter em bênção. Ou seja, Ele dá um basta neste problema, Ele dá um basta nesta peleja e faz que as bênçãos cheguem. Ou seja, você acha que você está passando isto aí, mas o Senhor diz para você, Ele converte em bênção. E o que era choro tem consolo, o que era tristeza tem alegria, porque Ele converte este problema, esta peleja em bênção. Isto o Senhor fala para você. No livro de Gênesis, capítulo 41, e o verso 38, veja o que o Senhor fala para você. Gênesis capítulo 41 e o verso 38, como disse no começo, é um pequeno resumo de uma palavra, mas você vai entender claramente, porque o Senhor é quem põe no coração de cada um a sua palavra. E também a revelação de Deus que vem para assim fazer que você se alegra e na presença do Senhor sente força e alegria e já também tem a posse da vitória. No 38, Gênesis 41, verso 38, e diz assim: E disse Faraó a seus servos:
acharmos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Então veja aqui, José estava passando por um grande problema, perseguido pelos seus próprios irmãos com invejas. José foi vendido para o Egito. E lá no Egito aconteceu algo aonde deixou José muito triste, porque além dele ser traído pelos seus próprios irmãos, ele invejava José, porque José era querido de Jacó, seu pai, era mais novo, era o penúltimo mais novo, aonde ali ele era muito querido do seu pai, e ele tinha também visões de Deus. Isto não agradava os seus irmãos, e os seus irmãos não gostavam e invejavam José. Chegou um dia que eles tramaram, assim fizeram uma trama contra José para o vender para o Egito, e ele vendeu pelos ismaelitas que ali passavam naquele lugar. Todos nós sabemos esta história. Mas José, ao ser vendido, ele foi levado para a casa de Potifar, lá no Egito. E lá José, por ser tentado, mas José, ele temia sempre ao Senhor e sempre era um homem com sinceridade. Foi tentado pela mulher de Potifar e ali ele não caiu nas transgressões do pecado, e também não traiu o seu senhor, que era Potifar, que o qual ali ela tramou contra ele e fez que o senhor de José lançasse na prisão. Mas dentro daquela prisão, José ali ao faraó, que era rei do Egito, e também lançou lá o seu padeiro e o seu copeiro na prisão, porque transgrediu lá perante o reinado do Egito no tempo de Faraó. Então foi lançado ali na prisão junto com José. José era inocente. Ele passou um grande problema, uma grande tristeza, uma grande peleja naquela prisão. Mas Deus era com José naquele problema, naquela peleja. E ali aqueles presos tiveram sonhos, e José pôde interpretar, porque Deus era com José para abençoar e dar entendimento. E ele interpretou e assim aconteceu. Então Faraó teve o seu sonho que se ali era uma afirmação de 7 anos bons que vinha e depois 7 anos ruins, que o qual era 7 vacas gordas que ali vinha, e as 7 magras engolia as 7 gordas, e também 7 espigas do mesmo pé, e depois as 7 espigas secas, tostadas, engolia as outras mais gordas. Então eram 7 anos que vinha de fartura, e depois o de escassez. E aí Faraó teve esse sonho, e ele não pôde, os sábios não pôde ali interpretar, porque coisas de Deus, só quem interpreta é quem tem o Espírito de Deus. As coisas espirituais é espirituais, as coisas carnais é coisas carnais. Portanto, não se interpreta as coisas espirituais, visões de Deus, pela sabedoria material. A sabedoria da carne, você pode até fazer aí seus estudos, isto é muito bom e muito importante, mas entender as coisas espirituais que vêm de Deus por visão, só quem pode entender é quem tem o Espírito Santo de Deus. Então ali Faraó ficou triste, e resumindo ali naquele momento, ele tinha tirado da prisão aquele copeiro, e ele lembrou de José, e ele falou para Faraó que lá tinha José, que este moço que era José, que pôde fazer a sua interpretação de sonhos. E Faraó mandou tirar José dali, barbeou José,
Ele veio perante José, perante Faraó e trouxe esta interpretação. E Faraó viu ali Deus na vida de José, viu ali o Espírito de Deus na vida de José. Ele viu José sendo abençoado por Deus, porque pôde trazer esta interpretação. E ali disseram, mas quem nós vamos pôr como governador para que venha assim, resumindo assim, tomar conta desta terra para colher os grãos que vai vir em abundância, para quando vir a fome, nós ter mantimento guardado. Mas aí Faraó disse, será se tem outro varão em quem tem o Espírito de Deus? Será possível que tem outro que o qual Deus faz tudo ele saber? É este José que é governador. Então o faraó pôs José como governador de todo o Egito. Resumindo o que o Senhor te diz, ele converteu aquela peleja, aquele problema em bênção, porque de cativo, vendido e depois de preso, ele foi levantado como um governador de todo o Egito, porque Deus era com ele para abençoar. Deus, ele também é contigo para te abençoar e também com a tua casa, e converte este problema em bênção, ele converte esta peleja em bênção. Deixa aí o teu gostei com like, se possível for, isto ajude muito, e ora ao Senhor por você, para o Senhor confirmar na tua vida esta bênção de Deus. Senhor Deus e Pai, visita este irmão, esta irmã, Senhor, e abençoa, da força, da graça, da fortaleza, acrescenta a fé, alegra, Senhor, segura nas mãos desses irmãos, dessas irmãs, nessas pelejas, nesses problemas, Senhor, e converte os problemas, as pelejas, Senhor, em bênção, abençoa, Senhor, enche de alegria, de força, abençoa, dar a vitória nos que passam por problema de saúde, cura os que estão em casa, nos hospitais e nas UTIs, dar a vitória nos que estão em tratamentos. Abençoa esta casa, esta família, supre as necessidades, Senhor, desta casa, desta família, prospera esta família, realiza os sonhos e os projetos de cada um conforme o desejo dos corações. Senhor, abençoa, abra as portas de emprego para os que estão desempregados, prospera as portas que estão abertas, abençoa, Senhor, este irmão que me ouve, esta irmã, Senhor, converte esses problemas em bênçãos, converte esta peleja em vitórias, em bênção, Senhor, dar a vitória nas causas, nas pelejas, nos processos, como ali tu tirou, Senhor, deu vitória para José, tirando do cativeiro, tirando da prisão e ali dando ele como governador de toda aquela terra, porque o Senhor o abençoou e deu a vitória. Como o Senhor foi com José, com sabedoria, seja também com esta família, com os filhos e filhas, com os pais e mães. Senhor, abençoa esta casa. Em teu nome assim peço, Senhor, essas bênçãos, esta convenção dos problemas em bênçãos, das pelejas em vitórias e em bênçãos, em nome do Senhor. Deus abençoe a todos, tenha todos um bom dia.